paciência, porque eu estou rouca. Não estou resfriada, eu estou rouca porque eu tenho alergia a ar-condicionado e eu trabalho. Essa semana eu trabalhei com ar-condicionado muito gelado. E aí me ataca logo essa. Eu tenho limite, me ataca logo essa questão da voz, né? Mas enfim, vim aqui para falar com vocês, dividir, né? Porque a gente estuda e chega um ponto que a gente precisa dividir, senão vai ficando assim, muito volume de informação e o que adianta a gente estudar se não é para trocar com nossos semelhantes, né? Então nós estamos aqui para falar sobre uma expressão muito comum dentro do cristianismo, que é o nosso título, seguir Jesus. Muitos de nós, né, toda hora falam isso, tem que seguir Jesus, né? E o próprio mestre fala sobre isso em várias passagens do Evangelho. Eu trouxe uma versão que está no próximo slide, pode passar, que fala, o próprio mestre fala, segundo Lucas, que se alguém quiser segui-lo, né, precisa pegar sua cruz e tomar a cruz e seguir o mestre. Então, quando a gente começa a pensar sobre esse seguir Jesus, muitos anos de nossa experiência mostram que nós já tivemos para lá de ocupação em relação a esse seguir Jesus, como sendo pegar um livro e estudar, né? Como sendo idolatrar, colocar na parede lá a imagem de Jesus, né? E muitos de nós colocam até a imagem de Jesus na cruz, né? E a gente tem uma relação com esse mestre muito de dependência para a resolução dos nossos problemas pessoais, né? Então a nossa relação com Jesus se torna aquela coisa de me ajuda nisso, me salva aqui, me socorre ali. E o tempo inteiro que a gente segue um Salvador, né? Quando ele fala que nós temos que pegar a nossa cruz e seguir o caminho que ele fez, né? A gente já começa a pensar um pouco mais profundamente nessa questão do seguir Jesus. Porque quando a gente simplesmente diz que é cristão, a gente tem um tipo de atitude. Sou cristão. Aí tem alguns rituais que eu sigo, né? E vivo normalmente. Mas o seguir Jesus, tomando a nossa cruz, já tem uma conotação de que nós precisamos assumir as nossas questões, assumir os nossos problemas, os nossos defeitos, e não ficar pedindo para ele resolvê-los todos. Porque, coitado, né? Coitado, brincadeira, né? Se ele pudesse fazer isso por nós, claro que ele faria. Então a gente se coloca no lugar de pai, de mãe, né? Se você pudesse carregar teu filho no colo para ele andar mais rápido, você não faria isso? Mas você sabe que se você ficar pegando ele no colo o tempo inteiro, ele nunca vai aprender a andar. Ele vai se habituar com aquele colo. E ele vai pedir o colo, porque ele tem medo de tentar a sua caminhada. E o pai e a mãe precisam dar passos para trás, esperando os passos desse filho. E com Jesus, ele está nessa posição em relação a nós. Ele não pode nos dar, já pegou muito a gente no colo, muito, porque somos espíritos já velhos. Quando éramos espíritos, na categoria de espíritos primitivos, de mundos primitivos, claro que éramos pegados no colo. Não davam para nós situações que nós não tínhamos condição de resolver. As nossas reencarnações eram programadas pela espiritualidade. Tudo era prontinho ali para a gente ganhar o quê? Experiência. A gente caía, a gente se machucava, lógico, como criança está caminhando e ganhando experiência para depois correr.
né? Só que nós aprendemos a caminhar. E agora a gente precisa aprender a voar, né? Jesus, quando veio há 2022 anos, ele veio dar um marco no nosso desenvolvimento planetário. Até ali, ele nos ajudou, nos carregou. Dali em diante, ele ofereceu uma nova etapa de desenvolvimento para nós. Essa nova etapa está quase no final de se completar. Alguns de nós não conseguiram completar ainda. Outros até já nem estão mais aqui, porque, né, foram além das expectativas dessa etapa. E nós estamos aqui ainda, né? Não sei se estaremos aqui por muito tempo, se estaremos dando continuidade neste planeta ou em outros mundos, mas chegamos aqui. Chegamos aqui e temos que aprofundar a nossa conversa com Jesus. Não adianta a gente se comportar como aquela criança que pede socorro para andar. Nós agora já sabemos andar, já estamos em pé, já sabemos até correr. Agora a gente precisa levantar a cabeça e investir na nossa questão espiritual. Né? Então, por favor, o senhor pode passar? Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, fala claramente sobre, né, a finalidade da encarnação. Nós precisamos atingir a perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarmos essa perfeição, precisamos sofrer as vicissitudes da vida material, da existência corporal. Então, a nossa tarefa hoje é tomar consciência do que estamos fazendo aqui. Fomos criados simples e ignorantes para atingirmos uma perfeição. Está perto, né? Essa perfeição falta um pouquinho para nós, né? Mas ter consciência disso já é começar um caminho perseverante em busca desse objetivo. E para alcançarmos esse objetivo, precisamos passar pelas vicissitudes da vida. Então, as vicissitudes, né, são as questões ligadas à nossa existência corporal. A gente fica doente, a gente sente fome, a gente envelhece, a gente sente frio, a gente fica desempregado, a gente lida com a morte dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, a gente lida com as dificuldades políticas, sociais, desigualdades, com os assaltantes, nós lidamos com várias questões, tá? E que nem todas estão ligadas às nossas programações pessoais. São ligadas ao mundo de provas e expiações ao qual estamos inseridos. A gente percebe que um espírito evoluidíssimo, como Chico Xavier, como Francisco de Assis, também passaram pelas vicissitudes. Então, não é o grau de elevação que vai diminuir a necessidade das vicissitudes. Jesus passou por vicissitudes. Então, quem somos nós para ficarmos com medo da vida, com medo de enfrentarmos as questões que nos são apresentadas pela vida? A gente, quando veio, já sabia para onde ia. Você vai, dependendo do ambiente, você já vai preparado para ir. E nós, quando encarnamos, sabíamos exatamente o que iríamos encarar. Não temos que ter medo se temos fé, se temos confiança,
se temos a certeza da providência divina. Só que isso para nós ainda é um pouco difícil. Mas já é hora de pensarmos bastante sobre isso. Porque a gente se lamenta muito. E isso é um fato. Muitos de nós, e muitos mesmo, chegamos ao desespero. Se nós formos buscar as notícias, as estatísticas do número de pessoas que atentam contra a própria vida, o medo da vida, e a pessoa não quer matar a si mesma, a pessoa quer fugir do problema. Não é? A pessoa tem medo do problema. Não estou aqui julgando absolutamente ninguém, mas se nós não falarmos francamente sobre essas coisas entre nós não nos preparamos para acolher esses que ainda precisam de bola. O nosso papel é nos fortalecer na doutrina. Eu sei que aqui ninguém pensa nisso, todo mundo está há 20 anos, os 70 anos na doutrina, mas quantos se aproximam de nós que pensam nisso? Quando há uma luz, para onde os insetos voam? Então, quando nós somos de alguma forma iluminados pela energia, que buscamos para a nossa vida, não é nossa ainda, mas se nós temos o hábito da oração, se nós temos o hábito do estudo doutrinário, se temos o hábito da prática de uma caridade, da prática de uma distribuição de cesta básica, qual for esse tipo de benevolência, nós já começamos a ter um canal de ligação com a espiritualidade. E a espiritualidade conta com cada um de nós para ajudar quem está em volta. Então, no momento que você inicia seu estudo espírita, ou evangélico, ou católico, que seja, mas no momento que você sintoniza com o Cristo e busca a luz do Cristo, você se torna um discípulo. Um trabalhador do Cristo. Às vezes nem se dá conta disso, mas é. Quantos de nós vivem cercados de espíritos que precisam da nossa ajuda? A gente morre de medo de obsessão, mas é o método que Deus criou para ajudar quem está na espiritualidade necessitado. Bota ele ali junto daquela senhora lá, que todo dia ela estuda o Evangelho, que duas vezes na semana ela vai lá no centro espírita, 3 vezes, bota esse espírito, coitadinho, bem sofredor perto dela, porque ele vai ser ajudado não por ela, mas pelos ambientes em que ela frequenta. Então nós, às vezes, percebemos a presença, as inquietações, e a gente fica reclamando. Senhor, me livra, quando, na verdade, o Senhor conta comigo ou contigo para isso. Somos legiões, ninguém evolui sozinho. Nós evoluímos em simbiose, do plano físico com o plano espiritual. Muitos seres que estão em torno de nós nem se dão conta de que estão aqui, mas vem conosco. Estão tão alienadinhos em outros pensamentos, mas vem conosco e vão sendo envolvidos pelas vibrações dos ambientes que a gente. Agora, se eu venho aqui para cumprir meu ponto aqui com Jesus e saio daqui, entro em ambientes menos dignos, eu não vou estar ajudando esse ser, eu vou estar ajudando ele a piorar. E aí a influência dele vai ficar muito mais perto da minha, e ele vai sintonizar muito mais, vai fazer muito mais mal para nós. Que eu tenho medo então de ir para o espiritismo, porque aí a gente vai viver cercado de espíritos.
você já vive cercado de espíritos. Não tenha dúvida nenhuma disso. Vindo aqui, o que a gente está fazendo é ajudando esses que estão nos cercando. Eles nos cercam por conta de um parente que também convive conosco, dos nossos pessoas que trabalham conosco. A gente vira o quê? Canais de ajuda para os grupos onde nós estivermos. É muito sério isso. Só que a gente tem que assumir esse papel de trabalhador, iniciantes, somos discípulos, não somos apóstolos. Apóstolo foi Chico, né? Chico Xavier, apóstolo, né? São Francisco, os dois Chicos, né, que estão me vindo na mente, são apóstolos, ou seja, já falam em nome do Mestre. Onde eles entram, o Mestre está ali. Nós não, nós somos discípulos, nós somos aquele aluninho que está tentando aprender, né? Pode passar, senão eu vou falar. Então, todos que estamos na Terra enfrentamos vicissitudes. Eu botei ali todos, porque o que eu mais escuto na casa espírita é porque eu. Né? Porque eu. Porque somos todos. Não tem só você. Muitas vezes a pessoa fala, mas você não tem problema. Né? Não tem problema, estou a vida mole. Eu não vou discutir. Mas quem não tem problemas, quem? Quando Deus criou a instituição família, né? E é um pensamento agora que é necessário para a nossa vida, a instituição família, ele trouxe um monte de problema para a gente, né? Por quê? Porque Jesus fala assim, você tem que amar os seus inimigos, né? Aí você fala assim, eu amo todos os inimigos, eu não tenho inimigo não, tá? Eu amo, mas não quero que perto de mim não, mas eu amo. Quero ver nascer junto, quero ver morar no mesmo teto. Então aquele inimigo que você disse que não, pode deixar, está tudo bem. Aí Deus fala assim, vamos ver se está tudo bem. Nasce lá juntinho. Aí que a gente vai ver se está perdoado ou não. Não é? E a quantidade de vezes que a gente descobre que não perdoou é muito grande. Né? Então, essa instituição família, ela é uma batata quente na nossa mão, para que a gente aprenda a perdoar os inimigos. Não tem outro jeito. Dizer que eu perdoo nessa vida, acho difícil. Uma pessoa que causou um mal terrível para nós. Né? Não vou nem listar aqui o que seria um mal terrível, mas existem, né? Pensa aí você, um mal terrível. Essa pessoa tirou de você aquele tesouro mais precioso. Você vai perdoar fácil assim, uma vida só? Viver com ela como um irmão? Precisa voltar com a bênção da reencarnação, né? Às vezes precisa nascer mãe e filho ali, várias vidas, até a vicissitude corporal, que é o instinto maternal e o instinto filial, fazerem a sua parte nessa obra aí, que é unir esses dois espíritos. Porque às vezes você olha para o filho e estranha ele. Você olha para outro e você vê uma ligação antiga e algum que você acha estranho. É a criação de laços através das várias encarnações. Então, trazer a família para a nossa conversa é necessário. Porque onde estão todos os nossos problemas? Aqueles que mais nos tiram do equilíbrio. É a família. Porque quando um estranho nos faz um mal, a gente deixa para lá. É um estranho. Mas quando é alguém que a gente criou, quando é alguém que conviveu conosco como irmão, no mesmo
nossa, quanta ingratidão, nossa, não é? Então é muito mais difícil resolver as questões quando elas estão ali, né? Nessa relação mais íntima. São as grandes provas de nossas superações, né? Então, essas vicissitudes fazem parte das nossas vidas, de todos nós, né? E que é uma luta constante, não contra o outro, mas é uma luta conosco mesmo. Porque o que a gente precisa vencer não é o outro, é as nossas imperfeições. Então, quando eu trago uma luta honesta com as minhas imperfeições, eu estou começando no caminho da evolução. Porque, por enquanto, o que a gente vê mais é a luta com o outro. A luta com o outro. Então, nossos graves problemas é que nós estamos sempre rivalizando com o outro. Queremos ter mais razão do que o outro, queremos ter mais bonitos que o outro, queremos ser mais bacanas que o outro, né? Por quê? Porque a gente não olha para nós próprios. E aí, a luta, a gente disfarça nossos problemas brigando com o outro. Só que Deus é teimoso, né? Porque a gente se atrai. Quando eu tenho um defeito, eu atraio quem tem o mesmo defeito. Então eu acabo convivendo com pessoas que têm os meus defeitos. Aí o que eu faço? Olho para ela e vejo meus defeitos. Só que eu nem percebo. Mas me dá uma raiva. Me dá uma raiva de ver aquele defeito naquela pessoa. Entende? E isso não sou eu que estou dizendo, os próprios psicólogos já falam isso, que é o tal do espelho. Se a gente vê defeito no outro, que nos incomoda muito, abre o olho e olha para você. É sinal de que você é assim. Então são lições que a gente vai refletindo e vai trazendo para a nossa luta. Vamos lá, por favor, vamos agora falar um pouquinho mais rápido, né? Emmanuel, ele fala: não fujas à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia a fim de superá-la. Não fuja à luta, não tenha medo da luta. É difícil, mas a gente está aqui para isso. Elas fazem parte da nossa existência material, da nossa encarnação. Porque senão não teria sentido a gente reencarnar. Porque Jesus falou que felicidade não está nesse mundo. Então, para que a gente encarna? Se não tem felicidade aqui, se a felicidade está lá, a gente encarna para termos essas lutas pessoais, a fim de sermos cada vez mais felizes lá no plano espiritual. Vamos lá. Muitas vezes, o Espírito, irmão Saulo, ele fala que a vida é uma luta, também, como o Emmanuel fala, né? Mas ele fala que muitas vezes a gente enfrenta lutas contra a maldade humana. Realmente a gente está, né, sempre em confronto com a maldade alheia. A gente trava uma luta com a agressividade dos elementos da natureza. A gente está sempre em luta para sobreviver, não é? A gente trava lutas contra as influências espirituais negativas. Essas são lutas que a gente vê as pessoas assumindo, né? Mas, principalmente, a gente luta contra nossas próprias deficiências, contra a nossa ambição desregrada, contra nosso egoísmo e contra o nosso desânimo. Então, são nessas 4 últimas que nós temos que focar. Tenho como modificar a maldade humana? Não tenho. Tenho como modificar a natureza? Vai chover, não vai chover, vai ter enchente? Tenho como? Não tenho. Tenho como evitar a influência espiritual? A gente já falou aqui que é
dificílimo, porque a gente vive, né? Então, eu preciso focar nas lutas que eu dou conta de ganhar. Eu preciso trabalhar contra minhas deficiências. Porque se eu trabalho contra minhas deficiências, eu vou modificar as minhas companhias espirituais. Já estou vencendo lá em cima também. Se eu trabalhar contra o meu egoísmo, né, eu também estarei trabalhando sobre essas outras questões. Se eu trabalhar sem desânimo, vou construir uma casa, vou me proteger da natureza. Tudo que eu fizer em relação à minha evolução, eu estarei desdobrando em relação ao resto do mundo. Mas a obra do mundo é de Deus. A minha é comigo mesmo. Né? Então, pode passar, por favor. Emmanuel ainda nos diz que venceremos essa luta se tivermos atitudes ativas contra o desânimo, com persistência no bem a fazer. A atitude ativa, gente, não é não fazer o mal. Isso é muito importante. Não fazer o mal é fácil. É fácil. Eu fico dentro de casa, cuido lá, porque suja mesmo, né? Vou trabalhar o dia inteiro, limpo aqui, o tempo passa. A encarnação passa. Mas, se eu quiser realmente vencer essa luta, eu tenho que sair dessa questão do desânimo, né? E fazer o bem. Eu só venço essa luta se eu me arvorar em fazer o bem. Se eu sair da minha zona de conforto e olhar em volta de mim. Não tem desculpa para nenhum de nós. Todos nós temos condições de fazer o bem. Porque fazer o bem não é botar a mão no bolso e tirar dinheiro. Fazer o bem é ouvir, é acolher, é ajudar. Né? Então eu estou fazendo o bem quando eu ajudo a minha mãe a lavar uma louça. Não estou fazendo bem. Estou fazendo bem quando eu ajudo a minha esposa na arrumação da casa. Ah, mas eu sou homem, sou de outra geração, não posso fazer essas coisas. Não está fazendo bem, não. Não está mesmo, porque a pessoa lá trabalha pra caramba e não tem obrigação nenhuma de cuidar de todos os detalhes sobre a nossa sobrevivência, porque a limpeza faz parte da nossa alimentação, a nossa limpeza é responsabilidade nossa. Se o outro está fazendo por mim, ele está fazendo bem. E se eu não estou fazendo bem nenhum. Entende? Então, achei, por isso que a maioria dos espíritos evoluídos é mulher. Porque a mulher trabalha mais do que o homem. Faz mais o bem. Estou brincando, mas vai voltar como homem também. E aí? Né? É uma brincadeira. Mas as nossas encarnações como mulher nos fazem evoluir, sim. Se nós damos conta de tanto cuidado que a gente precisa ter com o próximo. A mulher tem esse instinto natural de ser cuidadora, mas por que o homem não tem? Por que ele não desenvolve? Porque ele não está olhando para o lado, porque ele não está percebendo que ele também tem que, né, se mexer um pouco em relação a isso. A sociedade mudou. A mulher não está só em casa, cuidando de casa, né? Está para trabalhar em igualdade de condições, com salário menor, né? Aí chega em casa, está o folgado lá, eu falo isso para os filhos, né? Se eu ver jogando videogame, porque 40 anos não pode jogar videogame, gente. Né? E a mulher que está lá estudando, que é isso? Que folga é essa? Entende? A pessoa trabalha tanto quanto, ou às vezes até mais, dependendo do tipo de trabalho. Tem uma hora que a professora, eu sou professora, eu sei que bagaço um professor chega em casa. Eu sei. Porque cuida de 30, 40 alunos. No meu caso, que sou fundamental. Minha nora é de história, dá aula
tem mais de, sei lá, quantos, 40 horas, faz conta, quantas aulas de história ela dá. Quantas turmas de marmanjo que não quer estar ali, né, que grita, e ela tem que enfrentar essa juventude que está, né, no som do funk, né, que chega em casa, folgadão está jogando videogame. Não pode ser assim, né? Então, o homem e a mulher hoje têm igualdade de condições. Se não está ajudando, não está fazendo bem. Ah, mas eu faço bem, eu dou minha cesta básica lá no centro espírita. Não está fazendo bem nenhum. Quem dá a cesta básica nem é você, se o senhor leva um quilo, ainda pede para tomar e comprar. Né? Quer dizer, qual é o esforço pessoal? Fazer o bem é um esforço. Às vezes é o tempo que você está dedicando, é o esforço emocional que você está dedicando, é a entrega pessoal. Dá um quilo de alimento, é o que menos, é o mais fácil de todos. Né? A não ser que você compra 30 quilos, aí fica pesado, aí bota no carro, né? Mas depois tirou do carro, alguém está dando por você. Não é assim. Fazer o bem é fazer o bem. É estar disponível para quem está ao seu lado. Se é o seu filho, se é o seu colega, se é o seu esposo, sua esposa, se é o colega do centro espírita, quem está do seu lado é o próximo, como Jesus falou. Né? Então, nós hoje vemos uma sociedade em crise porque o pai e a mãe não querem mais fazer o bem. Não é? Delega. Vai lá, joga videogame, vai ver televisão, bota aí no YouTube. Não quer tomar conta, não quer se importar, não quer educar, não está fazendo bem. A sociedade está aí. A criança, eu sou professora de criança pequena. As crianças querem sentar no meu colo. Nunca tinha visto isso na minha vida. De um tempo para cá, é um tal de sentar no colo da tia. Entende? Por quê? Porque ninguém está dando colo para eles em casa. Criança de 5, 6 anos, eu dou aula para criança de 6 anos, eu alfabetizo. Eles querem sentar no meu colo. Tudo é desculpa para mim sentar no meu colo. Eu fico, gente, o que está acontecendo? Eu acho que eu deixo. Eu deixo as cafuné, as cosquinhas, brinco, dou beijo, pego o vídeo, pego tudo, né? Mas, piolho, mas a mamãe não está dando, não está nem papai. Entendeu? Então, não está fazendo o bem para o seu próximo, que é o bem mais precioso dos próximos, que é o filho. Tem que trabalhar, tem que ir para a academia, tem que ir, e a criança vai ficando de lado. E aí, a crise social. A criança chega na adolescência, não sabe o que é amor, não sabe dar carinho, não sabe respeitar. Né? Então, vamos lá. Emmanuel diz que a gente vai fazer o bem avançando sempre, estudando, orando, edificando, silenciando, perdoando e avançando sempre. Agora é o principal, mesmo entre lágrimas. Avançando sempre, mesmo entre lágrimas. Porque eu não faço bem muitas vezes, porque eu estou tão ocupado com o meu próprio problema que eu não consigo olhar em volta. Porque se eu sair do meu problema e olhar em volta, eu vou descobrir cada problema pior do que o meu. E aí, o meu problema vai ficar desse mundo. É o método de Deus para que a gente tenha um pouquinho de tranquilidade em relação aos nossos próprios problemas. Ele nos mistura. Tem gente que olha uma desigualdade que a gente vive no nosso país. Não dá para dizer, não tem problema em volta de mim. É porque você não está enxergando nada. Você está só olhando para dentro de você mesmo. Cuidado com isso. Vamos lá? Mesmo entre lágrimas. E continua dizendo que precisamos
não acreditar nas realizações sem esforço. Então a gente continua pedindo Jesus para nos salvar sem fazer esforço nenhum. A gente quer um milagre. Sim, não vai dar. Assim a gente não vai avançar. Só ganha quem trabalha. Né? É assim o padrão? A gente não tem que trabalhar primeiro para depois receber. Com Deus não é diferente. A gente tem que trabalhar, depois ganhar. Não permitir que os irmãos desequilibrados nos destruam a esperança. Isso é difícil, um país como o nosso, né? Às vezes a gente olha, Jesus, parece que não tem mais jeito. Não podemos deixar isso acontecer. Se os outros estão em desequilíbrio, tem que deixar o desequilíbrio com ele, não traz para você não. Trata disso com carinho, mas não traz o desequilíbrio do outro da tua vida. E a gente faz isso muitas vezes, né? Não menosprezarmos o cumprimento do dever é outra questão importantíssima. Qual é o meu dever? Vocês não sabem qual é o meu dever. E eu não sei qual é o dever de vocês, mas cada um de nós tem um dever a cumprir. Eu estou me perguntando, quando eu acordo e olho no espelho, qual é o meu dever hoje? Eu tenho deveres. Se eu estou em relação com alguém, eu tenho deveres. Só não tem dever nenhum quem está isolado no deserto. E haja água, né, na mochila. Daqui a pouco acaba a água, você tem que voltar, já tem dever a cumprir. E você está em relação com alguém, você já tem dever a cumprir. E a gente negligencia o cumprimento de nosso dever. Acabamos de dar exemplos aqui dos pais, não é? Não dramatizar. Isso aí é difícil. Porque o meu problema, ele é muito maior do que o seu. Né? A minha ferida dói muito mais que a sua. Então, quando eu vou conversar com alguém, eu queria te contar meu problema, não sei assim, quando eu dou uma vida para a pessoa, mas eu também tenho isso, aquilo, a pessoa já não deixa eu falar mais, porque o problema dela é sempre pior que o meu. Você acaba não tendo com quem conversar, porque as pessoas não sabem ouvir. Nós não sabemos ouvir. Então, eu dramatizo sobre meus próprios problemas o tempo inteiro. Eu sou a figura central da minha vida. Isso tem que mudar, gente. Porque Deus nos criou em sociedade. Né? Não nos voltarmos contra ninguém. É outra dificuldade enorme que nós temos. Né? Então, mas foi por causa dele. Foi ela. Se aconteceu, eu costumo sempre dar esse exemplo. Se eu vim com a programação para sofrer um assalto na minha vida, e ficar traumatizada com um assalto, para ver, Deus quer ver qual é a minha reação diante disso. A culpa é do assaltante? Estava programado. O que Deus fez ali? Tem um assaltante nas redondezas. Ela precisa passar por um assaltante, por um assalto. Vamos desviar o caminho dela para passar perto desse assaltante que vai ser hoje. Entende? Seria outro. Eu precisava passar. Então não me cabe ficar culpando ninguém sobre as minhas vicissitudes. Não me cabe. Entende? É claro que todos somos responsáveis pelos nossos atos. O assaltante está adquirindo uma dívida quando me assalta. Mas eu libero ele dessa dívida para comigo. Ele vai resgatar a dívida dele para ser outra pessoa. Porque ele estava no meu caminho. Era para eu sofrer aquele assalto e foi ele. Entende? Coitado. Né? Então a gente precisa começar a pensar dessa forma. Porque senão eu vou botar a culpa nos outros de tudo que acontece comigo. E aí eu estarei duvidando da justiça de Deus. Quer dizer que Deus permite o acaso acontecer. Se você não precisasse passar, quantas vezes a gente vê casos assim, o avião caiu, a pessoa desistiu em cima da hora, o outro perdeu o táxi, o outro não é? Porque quando não é para ser, Deus pode tudo, gente.
Deus providencia, é a providência de Deus. Ele providencia que não aconteça, não é nada para acontecer. Agora, se é para acontecer, eu vou fugir desse assaltante, vai ter um outro ali na outra esquina, me esperando. Porque Deus já cercou de assaltante, porque sabia que eu ia fugir, né? Enfim, eu estou dando um exemplo grotesco, mas é para a gente pensar que nada acontece sem que Deus assim permita. Então, vamos nos acalmar em relação a querer encontrar os culpados de tudo, não é? Na mensagem desse irmão Saulo, que eu trouxe do livro Astronautas do Além, ele fala que algumas posturas são muito comuns diante dessa luta. Eu achei muito interessante, desculpa eu dar uma paradinha, porque eu estava lendo sobre um dia uma mensagem do irmão falando da luta. Aí no dia seguinte eu abri o livro e Saulo falando da luta. Eu falei, caramba, eu preciso falar dessa luta, porque tem dois autores aqui conversando comigo sobre luta, né? Mas que luta boa é essa? Não estou falando de uma luta contra ninguém. É uma luta contra nossas atitudes egoístas, não é? E aí eu trouxe um pouquinho de cada mensagem e fui preparando esse nosso estudo. Então, é muito comum que diante da luta a gente se sinta injustiçado e que a gente se sinta esquecidos por Deus. São atitudes comuns nas lutas nossas do dia a dia. Conforme a gente acabou de falar, se Deus prover tudo, nunca seremos injustiçados e nunca estamos esquecidos. Ah, mas você não conhece a minha vida, você não sabe a quantidade de problemas que eu passo diariamente. Tá, mas tudo está no programa. Tem um objetivo. Quando a gente acredita nisso, tudo fica mais fácil de ser enfrentado. Porque a gente confia de que aquilo é passageiro, de que aquilo é uma circunstância, né? Porque Deus providenciou uma circunstância para que eu aprenda alguma coisa sobre isso, dentro dessa circunstância. Tem uma mensagem linda no capítulo 5 do Evangelho, de uma pessoa cega que pede na reunião mediúnica lá do época de Kardec para a espiritualidade que a cure da cegueira. E o espírito, eu não vou lembrar que estava no meu script falar disso. Cura da graça. Ele fala, amiga, enquanto você não aprendeu tudo o que você precisa aprender dentro dessa tua experiência, não há quem possa curar você. Né? Então, a gente precisa entender o que Deus quer que eu aprenda dentro daquele contexto que eu estou passando. Existe um objetivo. E quanto mais forte, mais profundo é esse objetivo. Né? Uma pessoa fala, por que eu estou com esse problema na minha saúde? E agora minha filha também está com esse problema? E aí, porque talvez você chegou até aqui sem nunca buscar a espiritualidade. Não falo nem a religião, eu falo a espiritualidade. É você ligar-se a Deus, é você buscar essa sintonia com o divino. Lembra que a gente falou que nós saímos do primitivo e agora temos que olhar para o divino? Né? Então, às vezes, a dor é aquela forma que Deus e levanta a nossa cabeça para a gente olhar e dobra o nosso joelho para a gente olhar. Então, diante de uma dor imensa, surgem forças que a gente nem sabia que tinha. E é uma fé que nasce, né? De uma forma que vai mudar a nossa vida. Né? Então, Deus fez aquilo ali. E a vida é muito passageira. A doença acaba, ou o corpo acaba. O importante é que você se empoderou a partir daquilo. A gente cria um castelo. Hoje eu comprei um livro muito interessante que eu estava lendo ali quando esperava vocês. Nem toda história tem um final feliz.
Porque nós somos criados, né, com contos de fadas, que a gente realmente precisa contar para as criancinhas pequenas. Mas quando chega no momento da adolescência, tem que falar para a criança, ó, não é bem assim, não. Porque não viveram felizes. Eu conto as histórias, aí quando eu vou na última página, as crianças gritam em coro. E viveram felizes para sempre, né? Aquilo sempre me incomoda, porque, meu Deus, o que eu estou ensinando para essas crianças? Não era para eu falar isso, mas como é que eu vou falar para a criança de 6 anos que não é assim, né? Então a gente deixa ela criar uma esperança nessa felicidade, que o para sempre existe, que é o plano espiritual. Mas a gente quer achar que esse castelo feliz para sempre é aqui. Não é, gente? Né? A gente vira bruxa, depois fica velha, né? A gente não, a princesa vira bruxa, né? Acaba todo o encanto daquele conto de fadas que a gente tinha quando era criancinha. Então, o castelo mágico da felicidade eterna não é aqui. A gente precisa se convencer disso e não sofrer por causa disso. Achar graça, né, e brincar com essas coisas. Então, segundo ele, nesses momentos que o nosso egoísmo se manifesta na forma de revolta e de orgulho. Deus esqueceu de mim. Ai, que prepotência nossa. Mas juro que esse pensamento passa na nossa cabeça. Na minha passa, na de vocês não sei. Mas a gente precisa lutar contra isso. Passa sim. Passa. Vamos lá. E continua nos alertando. Jesus tomou sua cruz sem nada dever. É aquilo que a gente falou. Eu não quero passar pelas vicissitudes, mas ele passou. Se ele passou, quem sou eu para dizer que não quero passar, gente? Porque se não fosse para ele passar, para passar, ele não tinha encarnado. Ele aparecia, lindo, faceiro, brilhante, dava todas as lições e voltava. Não foi isso que ele fez, não. Não foi. E a gente, nós no Espiritismo, a gente realmente tirou a cruz, né? Eu não gosto de cruz, mas a gente não pode esquecer da cruz. Que a cruz foi a grande lição dele. Porque aqui não há quem não me sofra. Eu não posso prometer um mundo do encantado, do feliz para sempre. Para vocês, nem para mim. Não há quem não sofra. E quem espera isso da vida sofre mais ainda. Né? Estava conversando com o Luiz agora, antes de vocês chegarem. Seu Luiz, né? Eu chamei de Luiz porque a gente se conhece já tem uns 20 e poucos anos. Aí ele estava falando da impermanência da vida. Ele falou, minha filha, tu vai ver um outro local hoje. Né? Porque não, as pessoas daquela época não estão mais aqui. Né? E nada é permanente. Nós não somos permanentes. A vida, as situações da vida não são permanentes. Eu vejo muitas vezes mãe e pai criando filhos, parece que são propriedades suas, né? Sabe de nada, né? Daqui a pouco voa alto, né? E aí você fica sem chão, né? Cadê eles? A casa fica vazia, né? É impermanente. É impermanente. Então, se a gente não cuidar de nós mesmos, né? Não tivermos nossas ocupações, a nossa própria vida, cuidando das nossas questões, nem eles vão querer vir na nossa casa, porque nos transformaremos em pessoas chatas. Né? Então, quando a gente vive uma vida plena, os nossos filhos de longe falam, olha lá, mamãe, papai, bacana, você vira uma referência, você vira um exemplo, e eles têm felicidade, satisfação de se aproximar, de te visitar. Mas se você é aquela pessoa, ó vida, ó azar, ó beleza, ai, dói aqui, ai, gente, não é para falar da dor para os filhos, não. A dor a gente fala para o médico. Filho enche o saco da gente, vai embora. Né? Então a gente precisa, deixa eles quando estiverem velhos, esse dor também.
Então a gente não pode ser aquela pessoa que afasta o outro e depois fica reclamando que é só. E isso acontece muito, né? Então, quem somos nós para reclamar da cruz? O Mestre se colocou nessa posição, nos deu essa missão, né? Somos mais dignos da atenção de Deus do que Ele foi. Porque Deus então tirou a cruz dele num passe de mágica, se ele não merecia. Mas nem sempre a gente carrega a cruz porque merece. Muitas vezes o nosso trabalho é de dar exemplo, de sermos exemplos para os filhos, para os colegas, para quem está conosco. Eu tenho uma história do céu e inferno que eu amo, que eu também me vê agora, não está no escrito, não vou lembrar o nome nem nada, porque eu sou muito ruim de guardar nome. Há um espírito iluminadíssimo estava assumindo a coordenação espiritual de um hospital terminal, de pacientes terminais. E ele falou, eu não tenho condição ainda de assumir essa tarefa, eu preciso de reencarnar. Todo mundo, como assim reencarnar? Né? Já tinha passado dessa fase de reencarnar nesse planeta Terra. Ele falou, eu nunca tive uma experiência concreta no hospital terminal. Eu já morri muitas vezes, mas assim, de passar anos no hospital de pacientes terminais, eu preciso fazer isso. E eu quero aquele hospital. E esse espírito reencarna num lar pobre. E isso é um relato, né, de Kardec, um espírito que psicografou. E com uma doença degenerativa, e que ele tinha que ficar no hospital, porque ele não tinha condição nem de respirar sozinho. A mãezinha teve alta e ele ficou. Os anos foram passando, essa mãe não tinha condição, não tinha nenhuma ligação com ele de vidas passadas. Ela foi só um instrumento de ajuda para a reencarnação daquele ser. E ela não tinha condição financeira, era do interior, tinha que viajar, muitas dificuldades na época, até o hospital para visitar o filho, e os anos foram passando, e aquelas visitas foram se espaçando, e pararam. Esse espírito ficou 14 anos em estado degenerativo no hospital para pacientes terminais. E ele disse, Carlos, 14 anos. Ele vem e dá esse relato. O Kardec conta nos comentários que eles foram ao hospital e identificaram que existia um caso daquele. E os médicos ainda estavam lá no hospital, trabalhando, já idosos, e relataram que pessoa maravilhosa. Não reclamava, sentia dores atrozes, mas não reclamava. Não queria ficar em enfermaria com mais ninguém, para não incomodar o outro com a sua aparência, nem com os seus gemidos. Não tinha um dia que ele não estivesse sorridente. Mereceu passar, ou quis passar. Então, quem sou eu para dizer, olha, o espírito aí todo deficiente, todo degenerado, né, com lesões gravíssimas, deve ter aprontado muito. E era o espírito guia que ia assumir a direção espiritual daquilo. Entende? Então, nós não somos ninguém para dizer, né, se a pessoa está passando por uma expiação, ou uma prova, ou uma missão. Muitos dos sofrimentos que nós vemos no mundo são também para dar exemplos para outros espíritos, né? Para adquirir experiência naquele espírito que está sofrendo. Então, nós não sabemos nada sobre essas coisas, que está falando com autoridade sobre isso, ok? Por isso que temos que, o nosso papel é ajudar.
acolher. Se Deus colocou ao nosso alcance, não é para avaliarmos as causas, é para ajudarmos no presente, para sermos um elemento de ajuda e de alívio daquela pessoa. Então pode passar, por favor, e já acabamos o nosso tempo. E na frente de nós aqui, ele, né? E nos convidando para essa luta diária contra o nosso egoísmo. Eu botei essa figura bonita de Jesus para contrabalançar com a cruz, né? Mas nós não podemos esquecer da cruz. Vai com gentileza, porque pode ir. Peraí, não vai não. Ele nos ensinou que nós temos duas coisas a fazer. Eu tenho meu último minuto, eu já vou acabar. Resignação, fé, tá? Passa por gentileza e amor. São as lições que Jesus nos ensinou para vencermos essa luta. Mais um, por favor. Mais um. Isso. Mais um. Mais um. Eu sou exagerada, gente. Mais um. Eu quero só falar o último. Não, mais um. Essa é muito importante. Porque todos nós aqui já conhecemos a mensagem do Cristo. Todos nós aqui estudamos a doutrina espírita, ouvimos palestra, estudamos em grupos de estudo, mas estamos hoje diante de uma assertiva, de uma frase que está sendo muito falada por aí, que eu trouxe mais uma vez para a gente repeti-la. O Espírito Alcine, no livro Renúncia, Psicografia de Chico, falou o seguinte: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Lembra que eu falei no início? A gente já está caminhando, a gente já sabe até correr, a gente conhece o Evangelho, sabe quem é o Cura da Arte, né? A gente conhece um monte de coisa. Agora a gente precisa meditar, sentir e viver a mensagem do Cristo. Essa é a grande mensagem do seguir a Jesus. Ok?